O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Joatão. Joatão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. E dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero começar essa homilia com aquilo que o Salmo expressa
para nós no dia de hoje. O salmista vai dizer: exulto de alegria no Senhor. Que é tirado do Salmo 70. E o Salmo 12. Hoje há uma junção do Salmo 70, do Salmo 12, que é o Salmo responsorial. Exulto de alegria no Senhor. Quer dizer, a igreja hoje está exultando de alegria. A igreja católica hoje está feliz. E qual o motivo de tanta alegria para nós católicos? O nascimento de Nossa Senhora. O nascimento da Mãe de Deus. Hoje a igreja comemora esse nascimento com muita alegria. É importante notar que nas peregrinações, quando nós fazemos, tem um dia que nós entramos na cidade antiga de Jerusalém, porque tem a cidade nova, a cidade moderna, mas tem a cidade antiga de Jerusalém. É ali na cidade antiga de Jerusalém que está o Santo Sepulcro. E tem várias portas em volta da entrada da cidade antiga de Jerusalém, porque ela é cercada por muralhas. E uma dessas portas é chamada a Porta das Ovelhas. Nós entramos ali pela Porta das Ovelhas, nós ali com os peregrinos, ali eu estou falando nós, os peregrinos, andamos mais ou menos ali alguns metros, e do lado direito tem uma basílica. Ela fica também ali do lado daquela piscina onde Jesus curou aquele homem que ficava esperando a água ficar ali borbulhando para ele poder entrar, né? A piscina de Betesda. Ali do lado tem essa basílica. Uma basílica antiga do tempo dos cruzados, muito grande. E nós entramos nela, ali nós costumamos rezar a Ave Maria, e por isso vai entender o motivo pelo qual nós rezamos, porque a acústica dela é muito boa. Então, do lado direito de quem entra, tem uma escada. Nós descemos a escada e ali nós nos deparamos com um mosaico, uma pintura. E ali consta, naquela pintura, o nascimento de Nossa Senhora. É a Basílica da Natividade de Nossa Senhora. É muito bonito. Ali era a casa de São Joaquim e Santa Ana. Segundo a tradição da igreja, isso nós cremos, conta que Joaquim e Ana, eles não tinham condições de terem filhos, mas pediram a Deus, até que chegou o dia que a graça aconteceu. Ali nos anos 20 antes de Cristo, ali no mês de dezembro, que antecedeu o nascimento de Nossa Senhora, ali naquela casa, São Joaquim e Santa Ana conceberam Nossa Senhora. Dia 8 de dezembro nós comemoramos a concepção de Nossa Senhora, ela que foi concebida sem pecado original. 9 meses seguinte, ou seja, no dia 8 de setembro, então nós estamos falando de 8 de dezembro, 9 meses depois, 8 de setembro, ela nasce.
É isso que nós estamos celebrando hoje com muita alegria. Por isso que o Evangelho está narrando a genealogia de Jesus para mostrar que ele nasceu de Nossa Senhora. O Salvador do mundo nasceu de nossa mãe, que é a mãe dele também. Por isso que aqui no final da genealogia vai dizer assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Se da qual aqui está mostrando que ela nasceu de Jesus, mas o pai não é José, que é chamado o Cristo, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. E depois vai falar da origem de Jesus Cristo para mostrar que a ação do nascimento de Jesus aconteceu por obra do Espírito Santo, que não foi José, o pai paterno, o pai de Jesus. Foi o Espírito Santo que veio sobre ele e ali aconteceu a concepção no seio materno de Nossa Senhora. E aí ela se torna mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Por isso que nós dizemos mãe de Deus, porque é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Damasceno, ele fazendo uma homilia a respeito deste dia, ele dizia assim: hoje, o dia do nascimento de Nossa Senhora que nós estamos comemorando, é o começo da salvação do mundo, porque na Santa Probática, e usa esse nome ali, né, daquela água, aquelas santas águas daquela piscina, ali do lado, né, quer dizer, ali do lado, foi-nos gerada a mãe de Deus, através de quem o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, nos foi gerado. Então, quando nós comemoramos, celebramos com muita alegria esse nascimento de Nossa Senhora, nós não podemos esquecer que nós estamos celebrando também aquele que viria para nos salvar através dela. Por isso não dá para pensar na Virgem Maria sem pensar em Jesus. Não tem como. Então hoje nós comemorando o nascimento de Nossa Senhora, e isso eu falo com muita alegria no meu coração. Eu já lembro também que naquele seio materno, naquele ventre materno, iria lá na frente o Filho do Homem, o Filho de Deus. Filho do Homem, porque muitas vezes Jesus usa esse termo, né? Mas o Filho de Deus, ele iria vir naquele ventre e ali ser gerado. Hoje, nós comemoramos o nascimento dela, lembrando que nela, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, aquele que viria para se oferecer em sacrifício pela minha salvação, pela sua salvação, pela salvação de todos, iria ser gerado ali para depois nascer. Que coisa linda, meus irmãos. Que maravilha. Nossa Senhora, ela só traz alegria para nós. Lembremos que quando ela concebeu Jesus e ela foi visitar Isabel, nossa, a casa de Isabel virou uma alegria só. Tanto que lá em Karen, quando nós peregrinos também visitamos, tem lá a igreja onde aconteceu esse encontro de Nossa Senhora com Santa Isabel,
E a igreja, tem uma igreja na parte de cima e a igreja na parte de baixo. Então a igreja na parte de cima é mostrado assim a alegria. Então tá lá os anjos, pinturas de anjos tocando, anjos cantando, para celebrar esse momento maravilhoso. Eis que aquela que foi preparada por toda a eternidade pelo Pai, chegou no nosso meio, chegou na casa de Isabel, mas não chegou sozinha, chegou com o Salvador do mundo. Chegou com Jesus, o esperado, aquele que os anjos já adoravam lá no céu e que agora vem adorar aqui na terra. Parabéns, Nossa Senhora. Parabéns. A Senhora nasce para nos dar o grande presente. Eu falo até o grande presente, porque não tem outro presente maior para a humanidade do que esse. A Senhora, através da Senhora, o Filho de Deus é gerado, nasce para nos salvar. O Verbo se encarna. O Verbo se encarnou e habitou entre nós. É isso que São João vai nos dizer. E ele diz, e nós vimos a sua glória. E o Verbo se faz carne. Deus se faz homem. Agora, Deus que tinha uma natureza que era divina, ele se sujeitou a ter uma natureza humana também. Para se oferecer em sacrifício ao Pai, pela nossa redenção, pela nossa salvação. Parabéns, Nossa Senhora. Parabéns, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E Mãe nossa, porque Ele nos presenteou. Quando Ele estava padecendo na cruz, Ele nos deu, através de João. João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E João a leva consigo, levando também todos nós, junto com ela, para estarmos com ela. Parabéns, Nossa Senhora. Parabéns pelo teu nascimento. O teu nascimento traz alegria para o mundo, alegria para o céu e tristeza para o inferno. Hoje, enquanto o mundo se alegra com o nascimento de Nossa Senhora, o céu também se alegra. O inferno se entristece, porque aquela que Deus disse que esmagaria a cabeça dele, nasceu neste dia. Por isso que o inferno não se alegra. Todas as vezes que você ouvir alguém falando mal de Nossa Senhora, quem está por trás é o demônio. E toda vez que você ouvir alguém exaltando Nossa Senhora, quem está por trás é Deus. Que bênção, meu Deus. Que maravilha, eu me alegro muito. Se nós nos alegramos com o nascimento dessa ou daquela pessoa, nós não iríamos nos alegrar com o nascimento da Virgem Maria? Não tem como. Até a Santíssima Trindade se alegrou. Eu fico imaginando Jesus lá no céu e vendo o nascimento de Nossa Senhora e ele dizendo, Pai, e dizendo também para o Espírito Santo, e falando para a corte celeste, é nela que eu serei gerado na carne. Olha lá, minha mãe. Minha mãe nasceu hoje. Que alegria, meu Deus do céu. No nascimento de Nossa Senhora, houve festa no céu, muita festa, muita festa. Como diz
São João Damasceno, hoje é o começo da salvação do mundo. É o começo. Alguns anos depois de ela ter sido preparada ali no Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém fica ali também do lado, a alguns metros. Ali ficava, hoje o Templo de Jerusalém não existe mais, mas no templo lá de São Joaquim e Santa Ana, era ali que estava o Templo de Jerusalém. Então ali do lado, ela foi educada na lei de Deus, nas coisas do Senhor. Até o dia em que aconteceu o nascimento dela e até o dia em que o anjo apareceu para ela para dizer: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, tu serás a mãe do Salvador. Eu me alegro muito. Eu espero que você esteja se alegrando também neste momento. Como não se alegrar com o nascimento de Nossa Senhora? Como não se alegrar? Eu repito, só o inferno se entristece com o nascimento de Nossa Senhora. Só o inferno se entristece. O mundo se alegra. O céu se alegra. Bendito o nascimento da Virgem Maria. Bendito o nascimento. Ela, que a igreja, no decorrer do tempo, foi colocando esses dogmas que para nós eles são essenciais. A Imaculada Conceição. Aquela que nasceu sem pecado. Aquela que se tornou a mãe de Deus, a Theotokos. Esse é o segundo dogma. Ela é a mãe de Deus e por isso é mãe nossa, é mãe da igreja. Que coisa maravilhosa. Ela, o outro dogma, ela é virgem. Antes do parto, no parto e depois do parto. Nossa Senhora não teve nenhum contato íntimo com São José. Não teve. E nós cremos que Maria é virgem antes do parto, no parto e depois do parto. E ela, que depois de ter cumprido a missão dela, ela foi para o céu. Ela foi assunta ao céu, um corpo com o seu corpo e com a sua alma. Nós cremos nisso. O corpo de Maria não passou pela corrupção. Foi elevada ao céu pelos anjos. A corte celeste a levou e ela foi e chegou no céu. Nós cremos nisso. É por isso que nosso coração exulta de alegria. Tudo isso por causa de quem? Porque tinha em vista quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Meus irmãos, sem Maria, a humanidade não veria Jesus na carne. Sem Maria, nós não iríamos adorar nosso Senhor como nós adoramos hoje na Eucaristia. Se não fosse Nossa Senhora, não teríamos hoje o sacrifício da missa. Se não fosse Nossa Senhora, nós não teríamos a Igreja Católica. Se não fosse Nossa Senhora, nós não teríamos os sacerdotes devidamente ordenados para celebrar o santo sacrifício do Senhor e os sacramentos. Sem a Virgem Maria, as portas do céu não iriam se abrir. Sem a Virgem Maria, nós não iríamos contemplar a face de Deus. Porque diante do plano da nossa salvação, Deus quis que Maria fizesse parte de
todo esse caminho. Por isso que eu estou dizendo, sem Maria, essas coisas todas que eu acabei de elencar não iriam acontecer. Deus quis que fosse assim. Sem Maria, nós não teríamos Jesus. Jesus, nós te adoramos. Nós te bendizemos, Jesus. Nós te glorificamos. Hoje nós temos, Jesus, a certeza de que se nós andarmos na tua graça, se nós abandonarmos o pecado, e pela intercessão de tua mãe, hoje nós temos a certeza de que um dia nós contemplaremos a tua face. Como disse São Paulo, aí nós o veremos como ele é. Muito obrigado, Nossa Senhora. Obrigado pelo teu nascimento. Parabéns para a senhora nesta data querida. Nem vou dizer muitos anos de vida, porque não tem cabimento, que a senhora já está na eternidade. Mas parabéns para a senhora nesta data tão querida, tão bem-vinda por toda a humanidade. Toda a humanidade também, assim como a humanidade toda esperava o nascimento do Salvador, nós esperávamos também esse momento marcante do seu nascimento. Foi dela, foi da Virgem Maria que veio o Salvador do mundo. Agora, diante do nascimento de Nossa Senhora, peçamos a ela a graça da perseverança. Que nós jamais venhamos a ofender nosso Senhor, como ela falou naquela aparição que ela teve em Fátima. Que nós não devemos mais ofender nosso Senhor. Porque aqueles que ofendem e não se arrependem, jamais poderão contemplar a face do Senhor. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.